toda glória, toda honra, todo poder sejam dedicados e cultuados diante de Deus, que tem todo o poder e merece e requer toda a glória em nossas vidas. Que bom, que privilégio podermos adorar ao Senhor com os nossos cânticos, nos dirigindo a Deus em oração cantada. Que nós possamos honrar e glorificar o seu nome em nossas vidas. Quero convidar a igreja a abrir suas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 3. Apocalipse, capítulo 3. Quero que possamos fazer a leitura do verso 1 até o verso 6. Apocalipse, capítulo 3, do verso 1 até o verso 6. Apocalipse, capítulo 3, do verso 1 ao verso 6. Nós vamos fazer a leitura, depois eu convidarei as crianças à frente, nós vamos estar orando com elas, por nós, para que a palavra do Senhor encontre lugar em nossos corações. Diz assim a palavra do Senhor: ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Convido as crianças à frente. Que nós possamos atentar à palavra do Senhor por nós, por elas, pela igreja, pelas nossas famílias. Vamos orar ao Senhor, fechar nossos olhos, nos dirigir a Deus. Pai bendito, todo-poderoso Deus, Tu és Senhor sobre todas as coisas, não tem nada que escape do controle das Tuas mãos. Tu és santo, justo, não há mentira em Ti, não há dúvida em Ti. Há em nós, Senhor, que somos indignos, Senhor, da Tua presença. E ai de nós por isso, Senhor, se não fosse o Teu amor, não fosse a Tua misericórdia, não fosse Cristo em nossas vidas, estaríamos perdidos, conduzindo a nossa vida segundo a inclinação do nosso coração enganoso, Deus. Mas o Senhor nos achou, o Senhor nos amou, o Senhor nos reconciliou e somos gratos a Ti rendemos toda a glória e toda a honra ao Teu nome, ao nome de Cristo. O Senhor não poupou o próprio Filho, antes por nós o entregou. O Senhor nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do Teu amor, quando não havia nada em nós, mas tudo em Ti. E o Senhor nos amou com amor gracioso, misericordioso, perdoador. Ó Deus, nos inclina o coração à Tua palavra, para que possamos conhecê-la, para que possamos conhecer a Ti através dela, e então conhecer a largura, a altura e a profundidade da Tua graça, a Tua maravilhosa graça. Tem misericórdia de nós, Senhor, que a nossa indignidade não comprometa a nossa compreensão, que ela seja espiritual, que ela seja para nossas vidas, que a minha indignidade não comprometa a pureza da Tua palavra. Que não venhamos aqui expor conhecimento humano, mas
Que a boca do Senhor fale através das Escrituras, dos nossos corações. Só assim Deus nos interessa. E que as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração, sejam agradáveis na Tua presença, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, naturalmente, cada um de nós tende a inclinar a sua atenção ao valor daquilo que nos é externo, aquilo que podemos ver, o que parece bom aos nossos olhos, o que podemos tocar, no que podemos então materializar diante de nós. Isso, se houver beleza, se houver glória, se houver valor para nós, isso tende a ser algo que tome espaço em nossas vidas e no nosso entendimento. Vamos para o culto e observamos a técnica do grupo de louvor, do coral, a oratória do pastor, a beleza do templo, o número de membros, a suntuosidade daquela igreja. Porém, os critérios de Deus não giram em torno daquilo que é passageiro, não giram em torno daquilo que é material, que é efêmero, porque os critérios de Deus vão muito além da exposição econômica, social de nossas vidas. Quando escolheram um rei para governar Israel, a substituir Saul, Deus disse através de Samuel: o Senhor não vê como vê o homem. O homem olha o exterior, porém o Senhor o coração. O coração revela aquilo que temos por precioso em nossas vidas, fundamenta os nossos princípios, dirige as nossas escolhas. E então, segundo um coração enganoso, não fundamentado na palavra do Senhor, as nossas vidas são conduzidas para longe do Senhor, se não formos tratados por essa palavra e colocada a nossa vida, então, no trilho que nos conduz na direção de Cristo, para o alto. Nós vamos nos perder, segundo o nosso coração corrupto, a nossa natureza que ainda luta nesta transformação progressiva que é a santificação operada em nossas vidas. Deus vai muito além daquilo que podemos ver e tocar. Deus conhece o que existe por trás das nossas máscaras. Deus não é enganado pela nossa religiosidade superficial. Ele não é enganado pelas nossas emoções exteriores, Ele conhece o íntimo do nosso ser. O salmista, no Salmo 139, chama o conhecimento do Senhor de maravilhosamente assombroso, porque Deus nos conhece melhor do que nós mesmos. Cristo olha para cada uma das igrejas para tratar de seus valores eternos. Ele não quer uma igreja preparada para aparecer ao mundo. Ele não quer uma igreja então cheia de habilidades e conhecimentos e programações para entreter os seus membros ou para encantar uma geração perversa e perdida, que quer que a igreja se molde a ela, que quer que a igreja se acomode aos seus valores, aos seus gostos. O que é que nós temos em nossos corações, em nossas vidas? Se nós fôssemos então refletir ou fazer uma autoavaliação, explorando o nosso autoconhecimento, o que em nós mostra que estamos na direção do reino, o que em nossas atitudes, em nossos planos, mostra que estamos na direção certa, que estamos perseguindo Cristo no alvo, que estamos colocando o nosso coração nas coisas eternas e não nas coisas dessa vida. Que atitudes nossas, que comportamentos, que tempo dedicado a estas coisas nós temos em nossas vidas? Muito além da nossa adoração dominical, muito além do nosso ativismo religioso, muito além das nossas atividades e programações, o que em nossas vidas e em nossos corações já está maduro, já está tratado, já está seguro na perspectiva de uma vida diante de Deus? E aí vale também a outra reflexão: o que ainda não está? O que ainda eu preciso entregar? O que ainda eu preciso deixar? O que eu ainda preciso abrir mão para viver uma vida íntegra diante do Senhor, meu Deus? O livro de
Apocalipse traz para muitos de nós um sentido superficial de fim dos tempos, ou últimos dias. A palavra grega utilizada que dá nome ao livro, traz a ideia de tornar, de trazer à tona aquilo que está encoberto, de tornar revelado. Outro nome possível para o livro seria Revelações, como a Bíblia inglesa traz. Mas o livro de Apocalipse, ele não se restringe a uma teologia dos últimos tempos. Eu gosto de comentar isso nas aulas que falamos sobre o livro, sobre escatologia, sobre o fim dos tempos, que o livro do Apocalipse é o livro mais romântico da Bíblia. O noivo vem vencer o dragão para salvar a sua noiva. Ele vem derrotar aquele que aprisiona a noiva para levá-la para o reino, para o seu reino. E então viver eternamente com ele. E então serem felizes para sempre. Isso é a temática do livro do Apocalipse. O livro foi escrito por um tempo de profunda perseguição, de aguda perseguição contra a igreja. Cada momento daquele contexto, havia algo que se levantava contra a igreja, contra o valor da igreja, contra a pregação do evangelho. E a igreja primitiva sofria nas mãos dos seus perseguidores. Se voltarmos os nossos olhos para a história, durante o reinado de Nero, cerca de 54 depois de Cristo, foi dura a vida dos cristãos. Nero põe fogo em Roma, dos 14 bairros que haviam em Roma, 10 foram incendiados por Nero, para revitalizar a cidade. Então ele põe culpa nos cristãos, e logo se levantam pessoas e grupos a perseguir os cristãos, todos aqueles que diziam seguir a doutrina de Cristo Jesus. Cerca do ano 67 depois de Cristo, Paulo é condenado à morte, degolado, apóstolo após apóstolo, sendo tratado como mártir, sendo morto como mártir, um após o outro. No ano 70 depois de Cristo, Jerusalém, o templo é destruído, os cristãos são dispersos, os judeus são dispersos. A igreja estava sendo profundamente perseguida. A descendência da serpente estava investindo de maneira cruel para calar a descendência da mulher, para calar o povo de Deus, para silenciar a pregação do evangelho, que tomava conta das falas, das discussões, das conversas daqueles que se diziam cristãos. Restava ainda o último apóstolo que precisava ser silenciado. João pastoreava Éfeso, quando ele então, por Domiciano, deportado para a ilha de Patmos. Agora estava resolvido. Agora a igreja seria calada, todos os seus líderes foram silenciados de alguma forma. João, o último dos apóstolos, agora está em exílio. Mas Deus, lá no exílio, traz uma revelação, mais uma vez. Ele abre os céus diante dos olhos de João, para que ele pudesse revelar as coisas que haveriam de acontecer. Não só com aquela igreja, mas com esta igreja. E aqui virá até o dia em que isso se consumar. Deus estava revelando como haveria de cumprir aquilo que ele havia prometido para a sua igreja, para dar ânimo, motivação, para que a igreja pudesse se apegar à fé, à firmeza da fé, de que aquele que fala, que promete, é fiel e poderoso para cumprir. Deus então se revela como Deus da igreja em meio àquela perseguição. Quero convidá-lo a voltar os seus olhos para o capítulo 1 do Apocalipse. Do verso 9 ao verso 13. Diz a palavra do Senhor: Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, no domingo, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante ao Filho do Homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. Palavra do Senhor. João então vê Cristo glorificado. E por curiosidade, se você quiser ler lá em Daniel,
ler os capítulos 9 e os capítulos 10 de Daniel, vai ver a figura do Filho do Homem, que Daniel vê lá. As mesmas características do Cristo glorificado que João descreve aqui. Daniel descreve aquele que falava com ele sobre a batalha que travaria contra as hostes do inimigo que se levantavam contra a igreja. Apocalipse capítulo 1, ainda no verso 20, João escreve: quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e os 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. João está dizendo: olha só, eu vi o Filho do Homem, eu vi Cristo glorificado andando no meio da igreja, interessado, conhecedor da realidade, da situação, do contexto em que cada um de nós está colocado. É certo que o Senhor anda no meio da igreja para encorajar, mas também para exortar e repreender, e para, no fim, dar-lhe a vitória, revelar a vitória. Está consumado, está pago, o preço foi pago, não importa o que perdermos dessa terra para alcançarmos o céu. O céu paga o preço, escreveu Richard Baxter, de tudo que viemos a perder nessa terra por alcançá-lo. Nada neste mundo, nesta vida, pode se comparar à glória da graça futura que está reservada e prometida por aquele que tem poder para assegurar a cada um de nós. Isso deveria encher a igreja de ânimo, mesmo em meio à tribulação, mesmo em meio aos contextos adversos de suas vidas. Nós deveríamos ser movidos pela certeza de que Deus continua no controle de todas as coisas. Não, o mundo não pode calar a igreja, ainda que se levantem governos assim ou assim, ideologicamente preparados. Não podem calar a igreja, porque as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas cabe à igreja tratar que suas portas possam resistir ao inferno do secularismo, do liberalismo, do progressismo dessa geração, que adentra e contamina os nossos corações. É certo que o Senhor está a cuidar de nós. A sua palavra deve, portanto, orientar a igreja sob a direção que devem tomar, desvendando os seus olhos acerca de para onde devem ser conduzidos os seus corações, a sua palavra. E sempre, sempre, a palavra do Senhor nos exorta a reconhecermos quem nós somos, quem Deus é, e sermos movidos ao arrependimento de uma vida pregressa sem Deus, mas progressiva em nos tornar mais parecidos com Cristo. A revelação é para a igreja hoje. A revelação é para a missão da igreja hoje. É para mim, é para você, é para a nossa família, é para a nossa igreja. A história conta que Sardes era uma cidade com um passado ilustre. Ela estava orgulhosa, mas no momento em que o João escreve essa carta, ela não tinha muitas razões para se orgulhar. Havia se perdido numa libertinagem, numa vida contrária aos valores daquilo que Cristo havia então pregado, daquilo que a palavra do Senhor falava, tratava. Ela havia sido no passado capital do antigo reino da Lídia, chegou à altura de sua riqueza em torno do ano 700 a.C., sobre Giges, um conhecido rei na história. Os assírios o chamavam de Gugu. Não tem nada a ver com o Gugu que vocês conhecem da televisão. Os judeus deram o nome a este rei de Gog, e foi considerado como um símbolo dos poderes do mal, que vai subir para o fim dos tempos. Ele foi morto por um ataque de surpresa contra os cimérios. A cidade caiu em esquecimento depois disso. E depois, com a ajuda de Tibério, ela foi então parcialmente reconstruída depois de um terremoto no ano 17 depois de Cristo. Havia ali então uma cidade reconstruída com um passado glorioso, com um presente nem tanto. Depois de um terremoto parcialmente então estabelecida, a igreja de Sardes parecia então refletir a história daquela cidade. Ao mesmo tempo tinha o prestígio por suas realizações, parecia uma igreja ativa, viva, operante, mas que agora estava sem vida. 2 outros elementos da vida da cidade refletem essa carta. Sardes foi construída em uma montanha e tinha lá uma acrópole, e essa acrópole construída ali era considerada inconquistável. Imagine, havia um provérbio grego que dizia: capturar
as acrópolis de Sardes como sendo algo, como alcançar o inalcançável, como alcançar o impossível. Olha, em conquistar a acrópole de Sardes é como alcançar algo impossível. Tamanha a dificuldade. Mas era só o provérbio, porque na verdade a própria acrópole ela precisou ser restaurada umas 5 vezes, porque fora conquistada ou porque fora deixada abandonada, assim como a igreja, que havia sido deixada abandonada, a parte da doutrina, a parte da vida prática diante da palavra do Senhor. Sardes era também um centro de tecelagem e orgulhava-se de ser a pioneira no negócio de tingir algodão. Talvez aqui a referência sobre as vestiduras brancas esteja conectada com aquilo que aquela cidade, que aquele povo mais se orgulhava de sua tradição. Cristo diz: conheço as tuas obras. Ele repete isso para 5 das 7 igrejas trazidas aqui do texto de Apocalipse. Ele diz: conheço as tuas obras. Para Esmirna ele diz: conheço a tua tribulação e a tua pobreza. Para Pérgamo ele vai dizer: sei onde habitas. Jesus conhecia, por exemplo, que a igreja de Éfeso tinha doutrina, mas havia abandonado o primeiro amor. Tiatira tinha amor, mas praticava obras maiores do que as primeiras, mas não tinha doutrina e tolerava a prostituição. Pérgamo, nós falamos sobre Pérgamo no domingo passado, abria suas portas para os falsos ensinos dos nicolaítas e as doutrinas de Balaão. Quanto a Sardes, tinha nome de igreja viva, mas estava morta. Apenas alguns remanescentes pareciam que ainda perseveravam naquele lugar. Tinha nome de quem vive, mas estava morta. A palavra utilizada para obras aqui, conheço as tuas obras, a palavra grega usada no texto, ela refere-se às obras pessoais, da nossa vida particular. Deus conhece as nossas ações particulares. Ele conhece a nossa vida particular. Ele conhece a nossa vida íntima. Ele conhece a maneira como eu me relaciono com minha esposa, a esposa com o marido. Ele conhece a maneira como eu trato os meus filhos, como eu trato os meus pais. Ele conhece a maneira como eu trabalho, os valores sobre os quais fundamento as minhas ações e decisões onde eu trabalho. Ele conhece a nossa intimidade. Ele conhece o nosso coração. Conheço as tuas obras. A palavra de Deus aponta para um Jesus que diz: eu não encontrei as tuas obras completas diante dos meus olhos. Eu não encontrei um coração amadurecido diante dos meus olhos. O Senhor Jesus é aquele que conhece o íntimo da sua igreja. E Ele pode falar. Quando o salmista, eu citei o salmo na oração, o salmista diz no Salmo 139, que de modo assombrosamente maravilhoso, o conhecimento do Senhor, ele se estende ao íntimo do seu ser. Ele termina o salmo, depois de glorificar a Deus pela sua onisciência, ele termina o salmo dizendo: vê se há em mim algum caminho mau. Senhor, vê se há em mim algo que eu não esteja vendo, vê se eu estou agindo com arrogância, vê se eu estou agindo com altivez, se estou sendo orgulhoso demais daquilo que tenho recebido do Senhor. Vê se há em mim algum caminho mau e me guia pelo caminho eterno. Verso 1 do capítulo 3 de Apocalipse. Diz ao anjo da igreja em Sardes: escreve essas coisas, diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas: conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. As coisas exteriores parecem bem aos homens, porém ali havia somente uma piedade aparente, uma religiosidade superficial. Havia ali talvez uma religiosidade ativa, porém sem transformação, sem pureza, sem vida. A igreja, ela gozava de uma fama de que era uma igreja viva, realizadora, mas não com a cosmovisão bíblica, não enxergando a vida à sua volta sob a lente das Escrituras, não praticando aquilo que valorizava, o que professava valorizar. A hipocrisia aponta para a lamentável deteriorização da nossa fé. E é sobre este pecado que o Senhor Jesus acusa aquela igreja. Nosso Senhor os chamou a se colocarem alertas, vigilantes contra os seus inimigos, mas principalmente sobre o maior deles, o seu próprio coração.
Meus irmãos, precisamos estar vigilantes sobre o nosso próprio coração, senão ele nos conduzirá aos desejos pecaminosos que outrora dominavam a nossa vida. Ele nos conduzirá às realizações pessoais e valores mundanos, que muitas vezes somos conduzidos pelas pessoas à nossa volta sem Deus, sem Cristo. Às vezes dentro da igreja, às vezes dentro de casa. A igreja gozava dessa fama de quem vive, havia uma grande mortandade em suas almas e em sua pureza. Se a igreja não passar por uma vida genuinamente vivida diante de Deus, se a igreja não tiver em seus valores, em seu compromisso, vida em Cristo Jesus, ela enfrentará o seu sepultamento. Ela estará morta, ela acabará. O verso 2 vai trazer então uma exortação de ser vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença de meu Deus. Perceba que ele está dizendo: olha, vocês estão mortos, mas tem uns, estão quase mortos. Consolida, fortifica, fortalece estes ainda, para que a igreja não morra, para que a igreja não acabe. A reputação da igreja era entre as pessoas e não diante de Deus. A igreja estava muito mais preocupada com a sua reputação exterior do que com a sua grandeza em reconhecer a sua pequenez diante do Senhor. A igreja tinha fama, mas não tinha vida. Portanto, a igreja é chamada a ser vigilante, a fortalecer as coisas que ainda permanecem, que é tudo o que é de Deus, que ainda não morreu dentro da igreja. Precisamos olhar para o nosso coração como igreja. Precisamos olhar para nossas atitudes e compromissos como igreja. E reconhecermos aquilo que precisa ser valorizado, fortificado, consolidado, firmado em nossas vidas. Para que isso ocupe mais espaço em nossa vida. Para que isso ocupe mais espaço no nosso tempo, para que isso possa ter de nós maior dedicação, maior empenho do que as coisas desse mundo, do que o cuidado dessa geração. Mas muitas vezes estamos tão envolvidos com as tarefas e a rotina, que a nossa vida com Deus vai sucumbindo. E nós perdemos o relacionamento com o nosso Criador, porque passamos a nos relacionar com este mundo caído, de tal modo que a nossa vida passa a ser moldada pelas coisas e valores dessa geração, em vez de ser conduzida pelo Espírito, que nutre, sustenta e transforma a igreja. Efésios capítulo 5, verso 14, vai dizer: pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Cristo te iluminará. Nós somos chamados para ser luzeiros, para viver alimentados e nutridos pelo Pai das luzes. Cristo é a luz do mundo, e nele não há treva nenhuma. Se pudermos levantar do sono, se pudermos levantar da mediocridade do nosso compromisso, Cristo nos iluminará. Nós vamos refletir a sua glória. Talvez isso traga alguma inimizade com o mundo, mas alegrará o nosso coração com uma alegria que o mundo não pode nos dar. Suas obras, distante de Deus, elas são ocas e vazias. Suas orações não estão cheias de desejos santos, mas de sonhos pessoais que não glorificam a Deus, que não buscam a glória do Senhor. Os domingos estão cheios de falhas e faltas, e nós estamos muito mais movidos em descansar da nossa rotina, dos nossos compromissos ordinários, do que nos levantar para glorificar o Deus que nos tem dado o pão de cada dia. Tinha publicidade aquela igreja, mas não tinha integridade. Tinha obras, mas não tinha dignidade diante delas. Tinha nome de quem vive, mas estava morta. Jesus envia uma palavra mostrando a necessidade urgente de um poderoso e transformador agir do Espírito Santo no seu meio. A igreja que está morta diante de seu compromisso para com Deus,
Este compromisso não é simplesmente o participar de programações ou liderar atividades na igreja, mas é um compromisso de vida com Deus. Precisa ser vivificado diante de Deus. Precisa ser movida pelo Espírito Santo do Senhor. Ao buscar uma vida em Cristo Jesus para nossa alma ou para nossa igreja, devemos comparar se o que professamos está alinhado com a maneira como nós vivemos. Se o que cremos da palavra converge para o modo como nós vivemos, como nós praticamos a palavra. Doutrina sem vida é fundamentalismo religioso. Vida sem doutrina é euforia. Como conciliar, então, um conhecer a Deus, um deleitar-se na palavra do Senhor com uma vida prática se não tivermos dedicação, compromisso, respeito, temor do Senhor, a ter uma vida dirigida pela sua palavra, a abrir as Escrituras, a ler com profundidade, a explorar cada verso, cada oráculo do Senhor como a coisa e o conhecimento e a sabedoria mais importante de nossas vidas. Isso deveria mover o nosso coração e não o nosso conhecimento, não a ciência humana, não o compartilhar frases soltas, como se nós conhecêssemos o tema com profundidade. Somos levados por essa geração imediata e tão cheias de informação a um conhecimento superficial sobre tudo. Basta mudar o tema que nós já nos tornamos especialistas naquilo. Nós saímos de um contexto geopolítico e agora já somos especialistas em condições climáticas. Que nós sejamos especialistas em Deus. Nós sejamos especialistas na palavra do Senhor, nos debruçando com assiduidade, com profundidade, com frequência naquilo que pode vivificar o nosso coração. Senão nós sucumbiremos, estaremos mortos, ainda que tenhamos nome de quem vive. Ao buscar uma vida com Cristo, nós precisamos nos tornar firmes naquilo que ainda resta. O verso 3 do capítulo 3, diz a palavra de Deus: lembra-te, pois, está aqui um meio, está aqui uma condução, está aqui um caminho, um método para buscarmos o tratamento de uma vida que precisa estar vigilante. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Olha só o método, o meio, a solução do problema está em guardarmos, recebermos o que temos ouvido e guardarmos. A solução do problema está em voltarmos para a palavra de Deus, para conhecer a Deus. O que pode vivificar a igreja não são as nossas metodologias pragmáticas, o nosso conhecimento secular, a nossa capacidade, habilidade de administrar, de fazer acontecer. Estar em conhecer a Deus e torná-lo conhecido pela nossa boca e pela nossa vida. O primeiro passo para uma vida com Deus, uma vida verdadeira, é ter consciência de que há crentes mortos e outros dormindo, que precisam ser despertados. E ao sermos exortados então pela palavra, por aquele que anda no meio da igreja, precisamos também conhecer o quanto nós individualmente precisamos ser vigilantes, para que não venhamos a nos encontrar dormindo, quase que numa UTI espiritual, quase que mortos, diante daquilo que precisávamos demonstrar enquanto vida, enquanto realidade, enquanto valor de princípios. Cristo enfatiza o seu conselho com uma terrível ameaça. Se fosse então desprezado, ele lembra a igreja que viria como um ladrão, de repente. Meus irmãos, se a igreja ela se torna vigilante, se a igreja ela se torna comprometida, se o coração da igreja se debruça em Cristo Jesus, ela aguarda a volta de Cristo, ela aguarda a vinda de Cristo como seu Salvador, como seu Rei, como seu amoroso governante para nos conduzir ao seu reino. Mas se a igreja não aguarda, não tem essa expectativa, ela o terá como seu juiz. E ai daquele que será julgado naquele dia.
Cristo enfatiza então o seu conselho para nos conduzir ao arrependimento, para nos falar que Cristo está voltando, que é necessário uma conversão de vida, que é necessário colocar a nossa rotina na direção certa, para vivermos uma vida diante de Deus e na ardente expectativa deste dia, que isso seja o moldar de toda a condução daquilo no qual nós temos planejado a nossa vida, a nossa família. Caso contrário, o Senhor virá como um ladrão, e a parábola do ladrão é claramente referida aqui. Aqueles que não vigiam, aguardando a volta do seu Salvador, será pego de surpresa na chegada do seu juiz. Contudo, o nosso amado Senhor não nos deixa na condição de pecado, de letargia, de mediocridade, sem um alento, sem uma esperança, sem uma expectativa de transformação. Ele faz uma menção do remanescente fiel à igreja e traz uma promessa de graça, por misericórdia. Verso 4 vai dizer: tens contudo em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. A igreja de Sardes parecia mais um cemitério espiritual do que um jardim cheio de vida, cheio de gente viva e operosa. Mas havia ainda alguns remanescentes que estavam ali perseverantes, resistindo às tentações do secularismo, resistindo às tentações do afaro de uma palavra branda que não confrontasse pecado, mas que apenas o empurrasse para continuar vivendo a sua vida sem incômodo. Havia alguns persistentes que, diante do liberalismo, queriam viver uma vida com Cristo. Não estavam ali apenas para ocupar bancos de igreja, mas estavam ali para servir no culto diante do seu Senhor. De acordo com isso, eles vão caminhar com o Senhor. Vão caminhar de branco, limpos, puros, diante do Senhor. Não pelos seus méritos próprios, mas pela graça do Senhor, que os moveu à perseverança, que os moveu a serem preservados, apesar do meio no qual estavam inseridos. Percebam que os perigos de Sardes não parecem vir do mundo exterior. Os perigos de Sardes estavam sentados nos bancos da igreja. Aquele remanescente se estava junto de gente morta. Gente de coração estava tragado pelo mundo. Que havia, talvez, como na parábola do semeador, a semelhança da semente que cai no meio dos espinhos, havia sido levado pelos cuidados do mundo a viver uma vida mundana e não uma vida cristã, uma vida que refletisse Cristo. A promessa ao remanescente é a promessa do vencedor. Ao vencedor, diz o verso 5, será assim vestido de vestiduras brancas, de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Meus irmãos, as vestes brancas revelam a redenção em Cristo. Contribui para que nós compreendamos que os nossos pecados, por mais vermelho que tornem as nossas vestes, por mais negro que torne o nosso coração, eles são transformados por causa do sangue do Cordeiro em algo alvo mais branco do que a neve. As vestiduras brancas são um sinal de pureza, mas um sinal de vitória. Vitória sobre o pecado, vitória sobre a morte, vitória sobre a dependência de viver uma vida baseada naquilo que os meus olhos podem ver. Mas aprender a viver uma vida baseada naquilo que o meu coração espera, confiante na palavra viva e eterna do Senhor. Cristo tem seu livro da vida. Ele tem um registro de todos os que herdarão a vida eterna, dos cidadãos do reino. Para os santos é um livro de memórias, talvez, de todos os nossos atos, mas de uma conta paga com preço de sangue. Está quitado. Tem uma música do Estênio Márcios, eu não vou cantar, não se preocupem. Mas que ela trata de um sonho, o nome da música é O Sonho. De alguém que se vê diante da porta dos céus e vai lá, bate na porta e vem um anjo recebê-lo. Ele diz: olha, eu quero entrar.
E o anjo faz, mas quem é você? Ele vai, pega um compêndio, ele pega um dossiê de tudo que ele havia praticado e faz, olha, foi assim que você viveu? Ele fala, assim foi. Aí o anjo faz, e que coragem é essa? De você viver desse jeito e vem aqui nessa porta bater, vem aqui querer entrar no reino. E ele faz, olha, lá no final dessa lista. E o anjo faz, o rei escreveu, perdoado. Está quitado. O preço foi pago, preço de sangue. Ainda que os nossos pecados tivessem contaminado a nossa vida e nos fizessem apontar para o inferno, Cristo pagou o preço e cobriu os nossos pecados com graça. Cristo tem em seu livro, mas os santos veem nesse livro a esperança de usar suas vestiduras brancas. Cristo tomará este livro da vida e mostrará o nome dos fiéis diante de Deus, diante dos anjos, naquele grande dia. O liberalismo diabólico, ele está tomando o assento de nossas igrejas. O secularismo está dominando corações dentro da igreja. Não só de jovens, adolescentes, mas de adultos, de gente experimentada, mas que tem deixado os seus pensamentos serem conduzidos pelos rudimentos do mundo e não pela glória eterna dos céus. A igreja pode caminhar para uma vida viva diante da esperança dos céus, ou para o sepultamento, ou para a morte. A glória de Sardes estava no seu passado, assim como a vida da igreja em Sardes estava voltada para o seu passado, porque naquele contexto, naquele momento, ela era uma igreja morta. Seus valores não eram aplicados em suas vidas. Como na história, uma história contada por Hernandes Dias Lopes, e eu não sei se é verdade ou não, mas ele disse certo pastor, ao ver a igreja que pastoreava em profundo estado de torpor espiritual, negligenciando a palavra, desobedecendo os preceitos de Deus, chocou a congregação dizendo que no próximo domingo ele faria ali uma cerimônia de sepultamento da igreja. Ele convocou todos os crentes para virem à cerimônia fúnebre. No domingo seguinte, até os faltosos estavam presentes para saber o que seria aquilo. O pastor começou o culto bem de frente do púlpito, estava um caixão. O clima era de fato bem sombrio. Havia uma tristeza no ambiente, escreve. A curiosidade misturada com o temor parecia dominar o coração daqueles irmãos. Depois do sermão, o pastor orientou que os crentes fizessem uma fila para conhecer o morto, que deveria ser então ser enterrado. Cada pessoa passava e olhava para dentro do caixão, e ela ficava então comovida. Algumas pessoas saíram quebrantadas, ele escreve, outras em lágrimas. A congregação inteira acabou em choro copioso. No fundo daquele caixão não estava um corpo morto, mas um espelho. Cada um que passava via a sua face. Tens nome de quem vives, mas estás morto. Jesus corrige e repreende a quem ama. Não recebam a palavra, às vezes dura, do Senhor, como algo repulsivo, mas abracem, porque o Senhor corrige a quem ama. A disciplina do Senhor é reflexo do seu amor. Graças a Deus que Ele não nos entregou às nossas paixões, às concupiscências dos nossos corações, às consequências dos nossos pecados. Antes nos amou. Uma família que não ora em comunhão, que não se arrepende em comunhão, ela precisa de oração. Nós precisamos de oração como igreja. Nós precisamos de oração individualmente, devemos orar uns pelos outros. Mas vamos a alguns daqueles homens e mulheres, assim como em nossas igrejas, guardavam seus nomes no rol de membros, mas nunca os tiveram escritos no livro da vida. São gente inscrita em programações, gente inscrita em atividades da igreja, membros de ministério, até líderes de ministérios, mas que nunca tiveram o Espírito Santo inscrito em seus corações. Muitos outros daqueles crentes estavam tão esgotados espiritualmente, como que em um hospital de almas, em um estado avançado de letargia, de mediocridade. Honravam a Deus com seus lábios, mas seu coração estava longe do Senhor. Estavam quase abraçando o sepultamento de seus próximos.
Eles viviam uma vida moralmente frouxa, amando o mundo, amigos do mundo, e então se conformando gradativamente com ele. Não seja essa a nossa realidade. Não andemos como os mortos ou como doentes, mas busquemos viver uma vida inteira diante do Senhor das nossas vidas. Gente que tende a se afastar da pureza do Evangelho para não ter que ser confrontada por seus pecados, tem deixado a igreja. Gente que não quer um compromisso com Deus como Senhor, o quer apenas como Salvador, tem ocupado nossos bancos e muitas vezes tem influenciado os nossos corações. Não podemos passar a mão na cabeça dessas coisas de maneira leviana, intencional. Não podemos querer não constranger as pessoas, passando pano, como costuma se dizer, para quem quer trabalhar, mas não quer ser trabalhado. Precisamos ter um compromisso genuíno com o Senhor da igreja. Ele está no meio da igreja. Ele conhece o nosso coração. Ele conhece a nossa vida e cobrará das nossas atitudes. Seremos disciplinados por ela. E graças a Deus por isso. Porque é melhor ser disciplinado do que ser abandonado. Que haja esperança para nós. Que haja reflexão em nossos corações. Como escreve o profeta Ezequiel sobre o vale de ossos secos, capítulo 37, versos 3 a 5. Então me perguntou o filho do homem: acaso poderão reviver esses ossos? Respondi: Senhor, tu o sabes. Disse-me ele: profetiza a estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Essa é uma promessa para a igreja. É hora de fazermos um concerto com o Senhor da igreja. É hora de nos arrependermos enquanto Cristo exorta a igreja. Ser vigilante. Consolida aqueles que estão para morrer. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Meus irmãos, se pudermos tirar desse texto, dessa reflexão, pelo menos 2 lições, eu convido a guardá-las para refletir ao longo da semana e transformá-la em atitude, pois, em primeiro lugar, nós devemos vigiar espiritual e ativamente sobre os nossos corações e sobre a nossa igreja. Sardes não vigiou e caiu. O secularismo levou o mundo para dentro da igreja e seus crentes adoeceram. Ser vigilante e consolida o resto que está para morrer. Jesus alerta a igreja que se ela não vigiar, se ela não acordar, ele virá a ela como um ladrão de noite, inesperadamente. A igreja precisa ser vigilante, a igreja precisa orar. Precisamos orar por nós, pelo nosso coração, mas também pela igreja, por sua liderança, pelos seus ministérios, para que não sejamos vivos apenas de falar, mas de integridade, de compromisso. A igreja precisa ser vigilante contra as ciladas de Satanás, contra a tentação do pecado. Os crentes devem fugir dos lugares, das situações, de pessoas que podem então nos levar para longe do Senhor. Precisamos vigiar não apenas por nós, mas pelos outros também. Exortar. Mostrar sim, está errado. Aí o outro vai dizer: mas quem é você para falar? Você não sou eu que digo, não, é a palavra. Não é por mérito nosso, é pelos méritos de Cristo. E em segundo lugar, devemos nos voltar para a palavra do Senhor. Devemos nos debruçar como exploradores da palavra do Senhor. Os programas da igreja não são suficientes. As músicas, gospels que já ouvimos, elas não são suficientes. A Bíblia é. A palavra do Senhor, ela é toda suficiente. Verso 3, a primeira parte, vai dizer: lembra-te, pois, do que tens ouvido, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. A verdadeira vida cristã é a vida fundamentada na palavra de Deus. Se não for bíblico, não vem de Deus. Se meu relacionamento não for bíblico, ele não vem de Deus. Se meu trabalho não for bíblico, não glorificar a Deus, ele não vem do Senhor. Evita essas coisas, foge delas. Lembra de José diante da esposa
daquela autoridade egípcia. Vem cá, vem deitar-me comigo. Ele então sai correndo dessas coisas. Como se diz no jargão evangeliquez, chuta que é laço. Foge das coisas que não te levam para Cristo. Evita-as. Não guarda em seus corações. Não andem perto da árvore do conhecimento do bem e do mal, se vocês não podem comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Jesus nos exorta a levantarmos o nosso sono, a despertarmos. O problema da igreja de Sardes era a morte espiritual. Cristo é o que tem o Espírito Santo a aplicar em nossos corações, o único que pode dar vida, que pode nos avivar, nos vivificar. Uma igreja que se divide entre mortos e doentes precisa dessa vida do Espírito Santo. E nós precisamos voltar para Cristo. Ele é o doador da vida. Ele é a nossa esperança. Só Ele pode nos tirar do estado em que nós nos encontramos. Não importa qual estado. Não importa qual situação. Aquele que não poupou o próprio Filho, antes por nós o entregou, nos dará certamente nele todas as coisas. Confiemos em Deus. Que apeguemos no nosso coração à palavra do Senhor, para vivermos de maneira prática as nossas vidas, a nossa teologia. Então sim, nós seremos como luzeiros no mundo, porque Cristo nos iluminará. Louvado seja o nome do Senhor.